che pes- Ok, certo. Sì, grazie. Eh, Bom dia a todos. Aqui, apesar de ser depois do almoço, ainda é buonasera não, é buongiorno. Tá um frio forte aqui, vocês devem estar aí com calor, né? E a gente vai começar aqui, então, a nossa apresentação. Antes de começar e passar a palavra para vocês aqui na ordem do programa, eu queria agradecer ao professor Fábio, do Iberjur, e queria agradecer também à Universidade de Pádua por essa oportunidade, por esse congresso, por estarmos aqui nesse momento apresentando aqui os nossos trabalhos. Queria agradecer aos autores que estão aqui também. É importante, né, esse momento para a gente, além de pesquisarmos, escrevermos, compartilharmos as ideias, eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente possa aí, compartilhar conhecimento. Queria agradecer a todos aí pelo envio dos resumos, dos artigos, pelo tempo que vocês estão se dispondo a estar aqui nesse momento para trazer aí um pouquinho do tema de vocês, o que vocês pretendem pesquisar sobre ele, para que a gente possa publicar aqui na revista do Iberogir. Então, tem mais, tem mais delongas, a gente começa, porque a gente tem tempo curto aqui, e na sequência já vai ter outro painel, então a gente precisa cumprir um horário. Professora Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bem, bom dia. Eu vou seguir a ordem aqui da nossa programação. A gente só teve uma questão com a professora Aline e o professor Guilherme, mas a gente vai, então, na sequência. Pode ser? Eu vou ajudá-los com o tempo. Se assim, sobrar um tempo adicional, a gente pode abrir para um debate, perguntas. Caso contrário, a gente encerra para entrar o próximo livro. Então, eu passo a palavra para o professor Bruno Etienne, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O título do artigo é o sigilo, como uma das características básicas do processo de investigação corporativa e a necessidade de proteção de seus agentes. Então, a gente tem aqui na programação o nosso tema, né? Compliance e direitos humanos, convergências éticas nas relações corporativas contemporâneas. Eu passo a palavra aí ao professor Bruno Rotiemi para as suas considerações e sua explanação. Obrigada, professor Bruno. Obrigada, professor Rotiemi. Olá, bom dia a todos, né? Nós agradecemos a oportunidade. Nós dividiremos o tempo, então, um tempo, né, curto. Eu começarei falando um pouquinho sobre a nossa temática, o nosso objetivo no trabalho, e o Bruno finaliza concluindo. Então, como a professora Karina mencionou, o nosso tema é o sigilo como uma das características básicas do processo de investigação corporativo e a necessidade de proteção dos seus agentes. Então, o objetivo do nosso trabalho é nos aprofundarmos justamente em uma das características mais importantes de todo e qualquer processo de investigação corporativo, o sigilo. Inicialmente, de uma forma breve, nós abordaremos o conceito e a finalidade das investigações internas como um instrumento de apuração de condutas dos colaboradores, funcionários, terceirizados, nos atentando à importância dessa confidencialidade, à preservação da integridade de informações privadas, sejam elas relacionadas aos investigados, como a própria empresa, e a mitigação dos riscos para as instituições, sejam eles operacionais ou mesmo reputacionais. Logo de antemão, né, acredita-se que a confidencialidade e o sigilo são fatores imprescindíveis para a manutenção da credibilidade dos canais de denúncias, para a efetividade dos processos de investigações corporativos, ao passo que eles preservam a confiança daqueles que se veem obrigados a acioná-los, e mantêm o compromisso da própria empresa com os padrões éticos. Então, nesse primeiro momento,
nós discutiremos os riscos entre a manutenção do sigilo e a divulgação dos resultados decorrentes da apuração de uma conduta, de eventual conduta, para demonstrar a efetividade dos procedimentos implementados pela instituição e a conformidade com a legislação brasileira. Então, sob uma perspectiva constitucional, nós analisaremos os limites impostos relacionados à intimidade, à imagem, à legalidade, à responsabilidade, e sob uma perspectiva da Lei Geral de Proteção de Dados, nós analisaremos eventuais critérios e características que têm sido implementados pelos códigos de ética e conduta e as políticas internas garantidas àqueles que se submetem aos procedimentos. Ou seja, de uma forma geral, né, o trabalho propõe refletir sobre a conciliação entre a confidencialidade e a transparência e o compromisso da empresa com a ética e a legislação. Em um segundo momento, nós aprofundaremos o dever de sigilo como requisito imprescindível, analisando eventuais situações hipotéticas em que ele pode ser mitigado. Então, nós abordaremos a confidencialidade das informações para a manutenção da confidencialidade, da confiabilidade dos denunciantes e do próprio sistema de compliance implementado por aquela empresa. Então, será abordado tanto o sigilo do denunciante como forma de protegê-lo contra possíveis represálias, quanto o sigilo do denunciado com o fim de garantir a presunção de inocência prevista em lei e eventual exposição indevida. Ainda nós discutiremos a colheita de provas com a finalidade de apurar os indícios de verossimilhança com a comunicação inicial, aquela realizada por meio de uma denúncia, e a conclusão do procedimento, e, por fim, a necessidade de eventual quebra do sigilo com o objetivo de garantir a ampla defesa e o contraditório, especialmente quando se tratam de determinações judiciais e requisições de autoridades competentes, sem ignorar, obviamente, os princípios previstos na Constituição Federal e a legitimidade dos processos de investigação corporativa. Obrigado, Tieme. Me escutam? Sim, sim. Ótimo. Bom, o, o estudo tem por finalidade, de fato, defender o sigilo não como uma recomendação, mas como uma regra que deve envolver qualquer tipo de investigação corporativa. É claro que existem alguns interesses que entram em conflito quando você tem uma investigação corporativa. Você tem o interesse da própria corporação, o interesse de selecionar bons colaboradores e afastar os maus colaboradores, e muitas vezes você vai ter o interesse até dos próprios colaboradores não envolvidos naquela investigação de conformidade, porque eles querem saber se o sistema de compliance, se o programa de compliance da corporação, da instituição, ele tem eficiência, e além de eficiência, ele é eficaz. Então, acaba havendo um confronto, né, digamos assim, de interesses, né, o da própria corporação, o das pessoas que utilizaram, dos colaboradores que utilizaram o programa de compliance para fazer alguma denúncia anônima ou obviamente não anônima, e dos outros colaboradores que muitas vezes, cientes desse procedimento, dessas investigações, eles querem também saber o resultado, querem saber se aquela pessoa houve alguma recomendação pelo programa de compliance de uma demissão ou de um desligamento. Então, é claro que esses conflitos, eles acontecem, mas em estudos que nós realizamos, nos parece que é adequado você manter o sigilo em qualquer situação e, obviamente, o sigilo só poderia ser mitigado por uma ordem judicial. Apenas por ordem judicial o sigilo poderia ser mitigado e, ainda assim, a fragilidade dessa divulgação
mesmo que seja por ordem judicial, ela não vai eximir, em princípio, a empresa de responder perante esse colaborador que, de alguma maneira, teve a sua imagem prejudicada. Nada impede que esse colaborador processe a corporação, exija uma indenização, a corporação teria que indenizar esse colaborador e, eventualmente, se divulgou essa informação, algum dado de uma investigação de conformidade de sua empresa para o Estado, ainda que seja por uma ordem judicial, o vazamento desse dado ele é possível de ser responsabilizado. O que a empresa poderia fazer, a corporação, é entrar com uma ação regressiva, e essa ação regressiva contra o Estado, mas ele provavelmente vai ser obrigado a indenizar o colaborador que foi prejudicado. Até porque a divulgação não significa que há mérito, se o mérito da investigação de compliance condenando, entre aspas, recomendando ao desligamento daquele colaborador é devido ou não, isso pouco importa para a divulgação. O uso de informações pessoais ou até de informações sensíveis, ele encontra proteção tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados do Brasil, que, de fato, obriga quem gere, quem regulamenta esse tipo de legislação, ter a tutela. Você pode até divulgar por ordem judicial, mas isso não significa que você não vai poder ser responsabilizado, principalmente se essas informações são informações de natureza sensível e talvez até que nem devessem estar sendo relacionadas num processo de investigação corporativo. É claro que, para o interesse dos demais colaboradores que eventualmente queiram saber o resultado do procedimento investigatório, eles são os que menos devem receber informações. Até porque, no decorrer de um procedimento, de um processo de investigação pelo programa de compliance, não é recomendável que os demais colaboradores tenham ciência do que está acontecendo e das informações que estão sendo colhidas, devendo o sigilo ser aplicado do início ao fim desse processo de investigação. Por quê? Existe a possibilidade do próprio colaborador não envolvido querer tumultuar o processo, né? Do próprio investigado querer tumultuar o processo e utilizar os próprios canais que a corporação possui de denúncias anônimas, por exemplo, para colocar informações e dificultar a investigação. Então, os sistemas, obviamente, podem encontrar algumas dificuldades de investigação em relação a esses dados, mas o sigilo ele é um pressuposto, na verdade, um princípio que deve ser adotado por todas as corporações, evitando o próprio risco reputacional da própria empresa. Porque se você divulga ou vaza alguma informação de algum colaborador numa situação de assédio, por exemplo, assédio moral, obviamente, ainda que a investigação conclua pela não responsabilização daquele colaborador, a divulgação ela pode impactar na imagem reputacional da empresa, que deve ser preservada. Isso principalmente para empresas estrangeiras que eventualmente venham atuar no Brasil, algumas regras de conformidade, por exemplo, nos Estados Unidos existem regras de conformidade que são, quando violadas, elas são utilizadas como justa causa para você demitir um empregado. Ele pode ser eventualmente demitido por justa causa. E os tribunais americanos reconhecem essa justa causa como elemento passível de demissão, desde que previsto nos códigos de ética e conduta da empresa. No Brasil, a regra não é exatamente assim. Quando existe uma conduta ética da empresa que é violada, dependendo da situação, os tribunais eles não reconhecem isso como motivo de justa causa, ou seja, a justa causa é a demissão do empregado sem o pagamento integral de todos os direitos trabalhistas. Isso é a justa causa aqui no Brasil. Se, obviamente, você é demitido sem a justa causa, o trabalhador vai receber todos os seus direitos, mas ele vai perder o vínculo empregatício dele. Então, no Brasil, por exemplo, se existe um relacionamento entre colaboradores, o que algumas empresas, principalmente empresas americanas, costumam vetar, no Brasil, mesmo que uma empresa americana vete esse tipo de comportamento, isso não enseja justa causa, enseja, sim, um desligamento. Aí é possível, o empregador pode desligar a qualquer momento, mas não por justa causa. Por isso que essas investigações, que eventualmente podem apurar um relacionamento vertical, horizontal de colaboradores, também devem manter a regra de sigilo, que no nosso entendimento aqui é uma premissa, um princípio que deve ser seguido em todo e qualquer
procedimento investigatório de compliance. Concluímos aqui e agradecemos pela presença de todos. Obrigada, professor Bruno, professor time. Tem uma máxima, né, que diz que o processo de investigação não pode causar mais risco do que o risco que ele está investigando. E aí a gente tem aí a ideia do colaborador, né, e o quanto isso afeta a sua dignidade, a ideia do dano moral do colaborador, também a ideia do valor reputacional da empresa. Então, quando você abre o processo de investigação, essas características, né, sigilo, anonimato, elas são importantes, em especial para assegurar a credibilidade, né, do processo de investigação. Senão ninguém mais denuncia, senão ninguém mais investiga, porque acaba criando, né, gerando um dano para o colaborador, o seu dia a dia dentro da empresa, ele acaba saindo, sendo demitido, de um movimento aí, de um processo de investigação. Obrigada aí, vocês eu adoro esses assuntos, muita coisa para ser dita ainda, né? A gente não tem uma regulamentação sobre investigação corporativa, mas acho que a gente precisa conversar sobre isso para isso ser normatizado e o Poder Judiciário lá na ponta entender direito qual o papel aí, né? Quais processos de investigação. Eu vou passar, então, para o professor Guilherme Corona. Professor Guilherme, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e o tema é a necessária convergência ética nas relações público-privadas em favor da governança nas contratações públicas brasileiras como forma de efetivação dos direitos. Professor Guilherme, obrigada pela sua presença e está com a palavra. Obrigado, professora Karina. Bom dia a todos que estão no Brasil, buonasera para os que estão na Itália. Parabenizar o Iberojur, a Universidade de Padova, pela promoção do congresso. Parabenizar a professora Karina aí pela condução dos painéis. Agradecer o convite, a oportunidade de expor os trabalhos, sendo breve aí na exposição do que eu pretendi abordar no artigo que eu enviei. Como a professora Karina adiantou, o título é Por uma necessária convergência ética nas relações público-privadas em favor da governança nas contratações públicas brasileiras como forma de efetivação dos direitos fundamentais. Então, eu busco fazer uma análise de como a lei anticorrupção, a nova lei de licitações, trouxeram mecanismos de integridade, mecanismos de compliance de lado a lado, tanto para os particulares como para a administração pública, buscando garantir maior governança e efetividade na contratação pública brasileira. Então, na essência, os contratos administrativos, eles sempre vão buscar o atingimento de uma dada finalidade pública, de um dado interesse público que está ali envolvido, então uma compra, uma obra, prestação de um serviço, atender aquela necessidade pública, que em última instância ela vai garantir a efetivação de um direito fundamental para a sociedade que é beneficiária daquele contrato administrativo. E nascem, então, duas pessoas em polos opostos nessa relação jurídico-contratual, que o contrato é categoria jurídica, ele é contrato tanto no direito privado quanto no direito público, no direito administrativo, e nessa relação eu tenho administração pública, tenho particular, com interesses que são minimamente divergentes. A administração pública busca ali o atendimento do interesse público, a melhor aplicação dos recursos públicos, e o particular legitimamente busca o lucro, busca exercer uma atividade profissional legítima, garantida pela Constituição. E esses interesses que são divergentes, eles podem ser divergentes numa acepção negativa, onde o particular muitas vezes vai querer capturar a administração pública, desviar recursos, a administração pública talvez com agentes mal intencionados, de alguma forma, tentar prejudicar o trabalho daquele particular, obter uma vantagem indevida para o agente público de plantão ali, e nascem, então, mecanismos de compliance para que a gente tente, de alguma forma, trazer uma convergência na execução desse contrato administrativo. As contratações públicas no ano passado passaram dos trilhões de reais no Brasil, então isso acende uma luz cada vez mais forte para os mecanismos de integridade. A gente já viu isso
principalmente com a lei de corrupção, a 12846 em 2013, que de forma tímida lá, mas de forma importante, efetiva os programas de compliance na legislação brasileira, trazendo ele como hipótese de atenuação das sanções administrativas. Ela não traz obrigação de implementação do programa, mas traz o programa como hipótese de atenuação de eventual sanção a ser aplicada para aquele que comete algum ato de corrupção previsto lá no artigo 5º da Lei Anticorrupção. E de forma mais latente, a gente vê a preocupação da nova lei de licitações, a 14133 de 21, né? O professor de Direito Administrativo ele não tem paz, porque a 8666, que era a lei do capeta, foi substituída pela lei da mentira, né? 14133, publicada dia 1º de abril de 2021, mas que a gente busca que ela não seja uma lei não só mentirosa, mas uma lei efetiva. E a gente vê uma lei não só preocupada com as licitações, que era a grande preocupação do 8666, mas uma lei preocupada, além das licitações, com o efetivo cumprimento do contrato administrativo e uma lei marcada muito por aspectos de governança, tanto uma governança pública como uma governança privada. E isso a gente vê com a positivação de novos objetivos das contratações públicas, e um deles lá, evitar o sobrepreço, evitar o superfaturamento, isso está expresso na lei. A obrigatoriedade do agente público implementar mecanismos de governança, a alta autoridade administrativa das contratações públicas será responsável por bem escolher os funcionários públicos que vão trabalhar nas licitações, trabalhar para garantir a execução do contrato administrativo até seu final. Aspectos de planejamento, a nova lei de licitações, ela traz em diversos artigos a indução ao planejamento. Isso é fundamental quando a gente fala do manejo do dinheiro público, da execução dos contratos administrativos. Ela implementa de forma expressa as linhas de defesa, que é um conceito importado da governança privada. Ela traz para a governança pública 3 linhas de defesa na proteção do erário, principalmente do dinheiro público envolvido nas contratações. Então, a gente vê uma indução tanto da lei anticorrupção como da lei de licitações para garantir governança, tanto pública como privada, numa convergência ética. E exatamente dentro desse aspecto de uma convergência ética na contratação pública, é que eu defendo num artigo que a gente vai, de alguma forma, dar mais concretude à efetivação dos direitos fundamentais inerentes aos contratos administrativos, quando eu reduzir uma assimetria relacional, informacional entre os interesses públicos e os interesses privados, trazer essas iniciativas legais e pessoais também, de interesse de cada empresa, da administração pública, de transparência, previsibilidade, uma reputação institucional, ter rotinas de interação que buscam objetivos comuns de realmente entregar um contrato administrativo, entregar um contrato público efetivo, com os melhores custos e a melhor prestação daquele serviço público ali positivado, e coloca o compliance, então, como um grande vetor e um grande parceiro para orientar as condutas, tanto da administração pública quanto das empresas privadas, das pessoas jurídicas de direito privado, na execução dos contratos administrativos. Então, a estruturação dos controles internos, mapear os riscos, criar rastreabilidade, dar transparência nas decisões administrativas, pensar efetivamente num accountability público, e garantir aí transparência e planejamento nas contratações, eu entendo aí como aspectos que são relevantes e contribuem para efetivar, dar a entrega efetiva daquele interesse público envolvido no contrato e efetivar os direitos fundamentais. Então, em breve síntese, novamente eu agradeço essa ideia da exposição e parabenizo novamente pelo evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Guilherme. E avisar aqui pelo celular, pelo WhatsApp, está travando bastante, né? A minha fala, não sei se vocês conseguem pegar. Aqui a gente tem, aqui é o mundo velho, né? Tecnologia aqui, a gente, assim, vai conforme dá, né? A gente estava tendo as palestras presenciais numa sala que era literalmente um museu, né? As pinturas antigas, mas sem Wi-Fi, sem internet, sem conexão para carregar os equipamentos móveis.
faz parte aqui da beleza do lugar, aqui, histórico, muito antigo. Professor Guilherme, agradeço. É um tema que começou no Brasil, né? A governança pública, mas ainda está muito incipiente. A lei de licitações, ela veio, né, a incorporar essas expressões de governança, a exigência de que as empresas tenham compliance quando o contrato é de grande vulto, mas ela podia ter exigido mais, né? Ela podia ter entrado mais, dado mais diretriz, mas já é um começo. A ideia é que a gente possa, desse limão, fazer uma limonada e o direito público e os órgãos públicos possam cada vez mais incorporar as práticas de compliance. Agradeço. Eu vou passar a palavra à professora Glaucia Iacona, a professora Glaucia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e ela vai falar sobre o programa de integridade. Olá, A palavra. bom dia para todos aqui que estão no Brasil, boa tarde para quem tem a honra de estar na Itália. Eu quero agradecer ao convite para estar aqui escrevendo, participando desse simpósio, que é de grande valia aqui para todos. Eu acho que a comunidade de compliance vem crescendo bastante, e o objetivo do artigo proposto é estudar os aspectos formais dos programas de integridade, porque, como já foi abordado aqui, é muito importante a gente garantir a funcionabilidade de todos os institutos, né? Garantir o accountability, a gente garantir que o canal de denúncia ele tenha o sigilo, que ele funcione, né? Que ele venha agregar ali naquela corporação, naquele time, mas também a gente tem que olhar como isso é implementado. Não basta a gente ter a implantação do programa de integridade, a gente precisa garantir a implementação também, né? Então, o objetivo do trabalho proposto é estudar, né, o mapeamento de risco, a criação das políticas internas. Agora a gente vem aí numa era de inteligência artificial, então a gente também tem que ter um olhar criterioso para a forma como isso é escrito. A gente precisa garantir que seja redigido por pessoas, né? Antes a gente escrevia para pessoas. Agora a gente tem uma nova preocupação que foi escrito por pessoas. Então, é de pessoa para pessoa. Então, mais que uma política interna, mais que mapeamento, mais que diretrizes, mais que KPIs bem escritos e bem fundamentados de acordo com a legislação vigente, a gente tem que garantir que a comunicação ela seja feita de uma maneira ímpar. A gente tem que garantir que o público final entenda, compreenda, veja a relevância daquilo. É uma premissa do compliance, né? Fazer o certo mesmo sem ninguém estar vendo. Então, o nosso trabalho, né, o formato disso, a gente consegue transparecer? Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa trazer as políticas de direitos humanos para dentro desse trabalho, a gente tem que garantir que não haja discriminação, a gente precisa garantir que o canal de denúncia, ele seja ativado de uma maneira que seja efetiva, não como um obstáculo, não como mais um mecanismo para ensejar uma justa causa, mas sim ter a garantia da funcionalidade mesmo, garantir que eles seja aplicado de uma maneira coerente, correta, que dê a proteção devida para esses colaboradores que utilizem, não só o colaborador, né, mas o público externo também. Então, o objetivo do meu trabalho ele tem essa grande preocupação, né, que é a garantia dos direitos humanos dentro do programa de integridade, que ele seja escrito de pessoas para pessoas. Então, a gente vai ali trabalhar no due diligence também, olhar para esse mercado, ver quem são os nossos parceiros, garantir que todos os parceiros participem de um edital que abrace a todos, né, ali do mercado, que ele seja transparente, alinhado com as normas internacionais de direitos humanos, inclusive, e que ele não seja só um programa tradicional, aquele que a lei, né, trata, né, que fala, olha, só pode licitar com o Estado se você tiver um programa de compliance, aí a gente faz um trabalho bonito lá e coloca programa de integridade, né? Não é só isso, ele precisa ter a sua funcionalidade garantida. Para concluir, né, então, quando ele é bem estruturado de uma forma abrangente, multidisciplinar,
e orientado aos riscos, ele constitui um instrumento relevante, né, para fortalecer a cultura de respeito aos direitos humanos, reduzindo as práticas discriminatórias, as violações laborais, os impactos socioambientais negativos e as condutas empresariais irresponsáveis, que a gente só vem vendo a crescente de tudo isso, né? Então, agora a gente teve recentemente a questão do Banco Master, né? Tem tratado bastante, trazendo bastante visibilidade para o programa de integridade, como já aconteceu no passado, como a professora Karina trouxe, nasceu aqui no Brasil essa necessidade em razão de um grande escândalo, infelizmente. Aqui a gente tem por hábito começar a nadar quando a necessidade chega, mas agora a gente tem aí um grande trabalho, a gente tem bastante espaço ainda para tratar do assunto e compartilhar com os colegas com o intuito de fazer um bom trabalho. Essa é a minha apresentação, agradeço a todos aqui, a oitiva, mais uma vez agradeço à professora Karina pela oportunidade. Eu que agradeço, professora Glaucia. No compliance, a gente tem uma máxima, né, que fala assim, quem não faz, precisa justificar, né? Eu acho que o programa de compliance, se você não faz, tem que ter perna para justificar o que você não fez, né? Lição de casa. E as garantias, né, fundamentais, garantias de direitos humanos é importantíssimo, né, nessa toada, porque quando a gente fala de compliance, a gente fala de empresas. Compliance é um instituto de aplicação no meio empresarial. Mas quem faz parte da empresa, né? Quem é o corpo da empresa, né? São as pessoas, os colaboradores, os diretores, enfim. Apesar de tudo, então, o programa de compliance ser um programa para instituições, se perder de vista, né, os direitos garantidos fundamentais, direitos humanos, todo esse cuidado com pessoas, não há instituição que permaneça. Obrigada, professora Cláudia. Eu vou passar a palavra à professora Aline Teodoro de Moura. Professora Aline, obrigada pela sua participação. A professora Aline é da AFIA, Universidade Unigran Rio, Rio de Janeiro. E ela vai falar sobre orçamento sensível a gênero e raça nos partidários e eleitoral, um imperativo de direitos humanos para a democracia brasileira. Obrigada, professora Aline, pela sua presença. Com a palavra. Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade de participar do quarto seminário Ítalo Brasileiro de Direitos Fundamentais aqui do Iberoju. Eu cumprimento a comissão organizadora, participei das mesas ontem e achei fantástico, estou aprendendo muito. E a oportunidade também, especificamente, cumprimento os moderadores da mesa e na pessoa da doutora Karina Bonetti. É uma honra poder tratar desse tema aqui no seminário. Vou compartilhar aqui. Aqui está aparecendo que não estou habilitada ao compartilhamento. Está aparecendo que eu não estou habilitada. Tá. Se não for possível, tudo bem. Vou, de qualquer forma, encaminhar para você, Karina, e se não for possível, eu falo sem a apresentação. A ideia aqui é trazer. Oi. Consegui agora. Pode começar, professora? Conseguiu? Consegui. Conseguem ver a tela? Ok. Sim. Então, a proposta hoje do que encaminhamos para o seminário é falarmos sobre orçamento sensível a gênero e raça nos fundos partidário eleitoral, como apresentado pela estimada doutora Karina. É claro que a questão de orçamento sensível a gênero, ou, na verdade, representatividade feminina, é uma questão também nas corporações e tema sobre o qual também já me debrucei em outros congressos internacionais, mas eu gostaria de fazer esse recorte aqui para a representatividade em fundos partidário eleitoral, no aspecto da representação feminina e o cumprimento da ODS 5 da ONU. Por que eu trago aqui orçamento sensível a gênero?
É claro que meu doutorado é em empresa e atividades econômicas, e eu atuo tanto no direito privado, no caso, direito empresarial, e lidero 2 grupos de pesquisa, Empresa Estado e Compliance e também Observatório de Finanças Públicas. Acontece que escrevendo sobre a representação feminina em cargos estratégicos, em cargos de gestão, integro uma empresa que tem o objetivo de até antes de 2030 ter 50% dos cargos corporativos de gestão com mulheres também, o gênero feminino compondo essa essas funções, esses cargos. Mas quando a gente vai para o cenário público, a questão se apresenta com mais desafiadora. Primeiro, eu gostaria de esclarecer o que seria orçamento sensível a gênero. A gente está falando de financiamento público de campanha e, a partir de 2017, com a alteração da lei eleitoral, e por isso que eu trago dados da pesquisa a partir de 2018, nós temos um cenário de financiamento público com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E quando nós falamos de orçamento sensível a gênero e direcionamento de recursos públicos para campanhas eleitorais, considerando o recorte de gênero e raça, nós tentamos aqui buscar uma igualdade não somente formal, mas também, de fato, material, efetiva, em relação à representatividade feminina. Então, nós temos, desde 2018, o desafio que é pensar no Fundo Especial de Financiamento de Campanha associado ao fundo partidário, já que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha só traz os recursos para o cenário eleitoral daquela eleição que vai acontecer, né, no ano da eleição, e o fundo partidário, naturalmente, esses recursos são alimentados todo ano. E os partidos aqui políticos passam a ser os gatekeepers do cenário eleitoral, porque a partir do financiamento e do recebimento de recursos pelos partidos políticos, e especificamente as cotas de representação feminina no cenário de 30% e de recorte de raça diretamente proporcional à questão de quantos negros, e aí dentro da expressão negros se incluem também os pardos, se candidatam e estão vinculados a esses partidos. Então, qual é a questão do déficit de representação trazido aqui no cenário da representação feminina em cargos e funções eletivas, né? Nós temos, por dados de IBGE, 51%, ou seja, a maioria demográfica da população brasileira de composição do gênero feminino e 56% de pessoas negras, segundo o PNAD. E nós temos, quando observamos esses dados, uma subrepresentação quando nós vamos para o cenário de candidatos eleitoral, naturalmente, principalmente aqueles que são eleitos. E a gente traz, desde 2018, com a alteração da Lei do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de 2017, uma evolução substancial em relação a recursos públicos. Nós começamos com 1,7 bilhão, e em 2024, quase 6 bilhões de reais destinados ao financiamento público de campanha. Não, quase 5. 4 bilhões, 961 milhões, 519.777 reais destinados a recursos para financiamento eleitoral. No entanto, se a gente tem um direcionamento de verba pública para o financiamento eleitoral, quando a gente fala de orçamento público, nós estamos falando de diretriz e de cumprimento de metas no cenário da administração pública com impacto direto nas funções, nos cargos eletivos. Nós temos aqui regras de distribuição que vão ou privilegiar, resguardando direitos, ou, na verdade, desprestigiar, afetando e digamos, ferindo direitos em relação à representatividade no cenário eleitoral em relação a gênero e também raça. Então, nós temos aqui como marcos de decisões que alteraram esse financiamento eleitoral em 2018, decisão do Supremo em ADI, a 5617, a ADPF 738, em função do tempo, não vou falar muito sobre essas decisões que foram fundamentais e estratégicas para a questão de pessoas negras e o cumprimento das cotas mínimas para mulheres
no financiamento de campanhas eleitorais e, naturalmente, regulamentações por portaria e resoluções do TSE no sentido de definição de como ocorrem esses gastos, inclusive forma de fiscalização e prestação de contas dos partidos políticos. E aí a dimensão que fazemos dessa análise de financiamento para aferição dos marcadores reais de cumprimento desses percentuais exigidos pela lei, nós fazemos aqui em 3 dimensões, por cargo, já que a gente considera as 3 dimensões federativas, o ente nacional e os 2 subnacionais, né, União, no caso federal, estadual e municipal. Então nós temos aqui os cargos eletivos nas 3 esferas, por partido, e a gente trata da governança intrapartidária, algo complexo. Não deveria ser complexo, mas quando nós falamos de transparência interna na alocação de recursos, o tempo de repasse para campanhas específicas e para mulheres e negros, porque o partido pode dizer que investiu e destinou recursos, mas se não destinou recurso no tempo correto e perfeito, as campanhas simplesmente podem não decolar. E existe aqui, inclusive, uma falta de transparência ou questionamentos de fraude e transparência quando alguns recursos para determinadas campanhas não são liberados, direcionados no momento certo. E, obviamente, há uma tentativa de se estabelecer um índice de cumprimento e há essa concentração de recursos, às vezes com possibilidade de devolução de recursos com argumentos de que não teria sido cumprida a cota mínima em função de inexistência de candidatas mulheres ou candidatos negros. Ainda tem a questão da interseccionalidade, que nós temos o gênero feminino e o recorte racial, mas nós temos o recorte das mulheres negras, que abraça e abarca tanto o gênero feminino quanto o recorte racial. Como a ministra do TSE mencionou, ser mulher já é difícil, ser mulher negra é um desafio maior. Então, nós temos também aqui uma questão da qualidade do repasse, taxa de eleitos e a proporção de candidaturas que vão impactar na definição e na constatação por meio de fiscalização desses percentuais destinados nas fiscalizações eleitorais, especificamente, prioritariamente pelo TSE. Mas eu provocaria aqui tomadas de contas em relação à destinação de recursos orçamentários para aqueles que fazem as fiscalizações de recursos públicos, que não ficassem restritos somente ao TSE. Então, nós temos aqui os indicadores centrais abordados na pesquisa, que vão envolver, a gente precisa de dados, claro, percentual de candidaturas de mulheres, de pessoas negras, o que é destinado por partido, cargo e por ano para mulheres, para pessoas negras e também por candidatura. E a gente também tem uma proposta de análise de governança e resultados em relação ao que mencionamos sobre as datas-chave para serem considerados no cenário eleitoral, a taxa de eleitos por grupo, o custo por voto e o índice de cumprimento da norma. Existe uma métrica, propõe uma métrica de compliance em relação a esse índice de cumprimento da alocação dos recursos. Então, nós temos o abaixo do esperado, o cumprimento que tende ao mínimo, ou seja, você cumprir a norma sem ir além, e aqueles que estão acima do piso ou do mínimo exigido pela lei, que seria, aí sim, de fato, uma busca de igualdade substantiva. E aí nós observamos aqui uma questão interessante, desafiadora, em relação a esses índices por partido. E é possível observar que as diferenças das orientações político-partidárias ou ideológicas mesmo do partido vão observar mais ou menos participação das mulheres. E, às vezes, partidos que têm muitas mulheres também se tem mulheres negras ou não tem mulheres negras. Então, esse índice vai considerar o piso de 30% no caso de gênero e também, no caso para pessoas negras, vai depender da quantidade de pessoas negras por partido. E já caminhando para a conclusão, esqueci de ligar aqui o meu tempo para saber se eu já estourei. Eu fecho com as conclusões comparativas em relação à desigualdade por cargo e partido. Então,
existe uma juridificação do orçamento sensível a gênero, com o destaque que os países da OCDE e os países mais desenvolvidos do mundo têm o monitoramento do orçamento sensível a gênero como um dado que não precisa se justificar, enquanto no Brasil nós justificamos e tentamos explicar o que é orçamento sensível a gênero. O Canadá já trata como uma questão resolvida e todos os membros, países membros da OCDE, têm o orçamento sensível a gênero, além de estabelecido, monitorado com índices de no mínimo 50% de representatividade e participação das mulheres. E detalhe, quando nós falamos de orçamento sensível, não é orçamento para a mulher, não é orçamento feminista. Nós estamos falando de monitoramento de quanto de recursos públicos são destinados a mulheres e homens, meninos e meninas. E não é para ter mais investimento para mulheres, é para sabermos o quanto do orçamento que, para quem desconhece o que seria orçamento sensível a gênero, o quanto desse orçamento é de fato monitorado no gasto público para saber se as políticas públicas de redução de desigualdade estão sendo de fato cumpridas e porque o Brasil precisa dar resposta aos relatórios de monitoramento de redução de desigualdade da ODS 5. Essa desigualdade vai variar por cargo, né? A gente tem uma questão, inclusive nas eleições municipais, mais de 5.500 municípios, problemas severos em relação a essa pulverização e dificuldade dessa aferição. Essa desigualdade, como eu mencionei, também varia por partido. Nós temos o desafio da interseccionalidade e a necessidade de transparência como condição e a judicialização e atuação do TSE no sistema aqui de controle e verificação de contas desse cumprimento. Eu vou encerrar por aqui a minha apresentação, deixando aqui a reflexão sobre a importância de avançarmos enquanto Estado civilizatório no Brasil. Tudo que foi trazido em relação aos dados foi com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, IBGE e as normas eleitorais. É um agradecimento por trazer aqui esse tema que considero caro na questão do compliance público e na relação entre Estado e sociedade. Muito obrigada. Obrigada, professora Aline. Marina, Oi? eu passei muito do tempo, eu não consegui controlar. Não, uns 2 minutinhos, mas com a professora Glaucia. Aí, desculpa, porque aí eu tinha deixado os minutinhos, eu peguei os minutinhos delas e deixei para a professora. Então, tá tudo certo. Professora, só fazendo um comentário, eu não sou da área, mas isso me lembra aquilo que a gente aprende do básico de uma política pública, né? A política pública ela tem que ter um meio, começo, meio, e ela tem que ter um fim, mas a gente só consegue vislumbrar o fim se ela é efetiva, né? Se ela obteve todos os instrumentos, e aí, esse assunto aqui, um orçamento, enfim, apoio, né, institucional, para que ela seja efetivada durante o tempo em que ela ficou vigente, né? Senão ela se torna uma política eterna, e aí a gente acaba, essa igualdade, né, que a gente sempre busca, da igualdade material e tudo mais, ela acaba caindo no isso passa a ser uma política pública, ser algo assistencialista. Eu vejo elas como a base, né, do nosso sistema, do Estado social e tal, a ideia de que ela precisa ter essas ferramentas para que elas terminem, né? Eu lembro de um professor no doutorado, ele dizia assim, a gente tem que torcer para a política pública acabar. Quando ela acaba, ela deu certo. Né? Então, o dia que não precisarmos falar de cotas, né, para mulheres nas eleições, mas a gente não precisar fazer essa reserva, o dia que a gente não precisar fazer isso é porque a gente conquistou esse posto, né, esse local, essas vagas pertencem às mulheres que conseguiram alcançar algo que até então era inviável, né? O perfil do cargo, da vaga. Eu acho super interessante, eu sou super a favor de a gente pensar melhor nessas políticas públicas, no sentido de elas precisam ser rápidas e, para isso, elas precisam ser muito efetivas. E aí, você não fica aquela teoria, né, para inglês ver, né? E é muito ruim para a gente, né, no Estado democrático.
Obrigada aí, professora Aline, pelas suas palavras. Tema super interessante, né? Não é um tema de bandeira, é um tema de uma pesquisa de dados, de profundidade, né? Do real, do concreto. Obrigada, viu, professor? Eu vou passar a palavra ao professor Leandro Uri Cristianini. O professor Leandro é da Unesp, ele é procurador-geral do município de Araras, e ele vai falar sobre o estudo de caso, direito à moradia, ao meio ambiente e ao prejuízo e o prejuízo coletivo da ausência de gestão de risco oceanográfico. Professor Leandro. Agradecer a presença de todos, cumprimentá-los na figura da nossa mediadora, a professora Karina Bonetti. O que nós viemos aqui investigar, apresentar para vocês o trabalho que está em andamento, um foco talvez um pouco fora do padrão. O estudo do compliance no poder público normalmente foca muito nos programas de integridade. Porém, nós identificamos aqui uma situação em que a análise com foco na conformidade parece ser muito interessante. Nós tivemos um caso no município de Araras que realmente demonstra que o compliance ambiental, a conformidade, poderia ter evitado toda uma situação que afetou os direitos humanos de uma cidade inteira. O que acontece? No município de Araras, a autarquia ambiental, que cuida do saneamento básico, né, esgoto e água da cidade, no ano de 2015, sofreu o colapso das suas estruturas do esgoto. Simplesmente colapsou tudo e a cidade ficou sem tratamento de esgoto. Era uma cidade com referência em tratamento de esgoto, coleta integral, tratamento integral, e simplesmente de uma hora para outra passou a não ter mais. Isso passou a ser investigado, foi descoberto que isso não aconteceu da noite para o dia, tem, né, uma cadeia de eventos que faz com que isso ocorra. Disso decorreram também despejos em natura de esgoto em cursos d'água do município, com mortandade de peixes, um prejuízo ao acesso ao meio ambiente saudável pelos próprios habitantes, né? São reservas contaminadas, etc. E isso acabou culminando com o tempo no ajuizamento de ações judiciais que chegaram no ápice dessa celeuma toda a uma decisão judicial que suspendeu a aprovação de novos empreendimentos imobiliários no município, porque os empreendimentos imobiliários são fontes poluidoras, conforme a Lei Complementar 997 do Estado de São Paulo. Se você não tiver o tratamento de esgoto, a própria CETESB não emite as licenças necessárias para que esses empreendimentos possam funcionar. E essa situação perdura até os dias de hoje. Essa liminar foi emitida no ano de 2020, ela ainda está vigente. Isso afetou a própria oferta de imóveis, isso afeta preço, isso afeta acesso, isso afeta um direito básico, que é o direito de acesso à moradia. O problema que nós decidimos aqui analisar é exatamente esse custo coletivo da ausência de um programa de compliance ambiental por uma autarquia com competência sanitária. A hipótese investigativa, né, o objetivo, é a demonstração de que um programa de integridade e conformidade, o foco especial, inclusive, na conformidade, se ele poderia diagnosticar, antecipar as contingências evitáveis, mitigáveis, estabelecer protocolos a partir dessa cadeia de eventos, quais são os pontos vulneráveis, aquilo que é capaz de ser mapeado, analisado e com ação preditiva, né, evitado. Quando se fala em poder público, se fala sempre em orçamento. O colapso de estruturas que aparece de repente, isso demonstra um orçamento mal planejado, com ações, né, corretivas de manutenção que não foram muito bem planejadas e efetivadas, mas também vai além. Depois que ocorreu tudo isso, nós tivemos em Araras algumas ações inovadoras e criativas para tentar corrigir a situação com uma certa celeridade, porque afinal de contas você construir uma estação de tratamento de esgoto leva muito tempo, custa muito dinheiro. E, por exemplo, foi contratado um professor da USP para fazer um trabalho
inovador de tratamento de esgoto com bactérias autóctones, são bactérias que já estão no próprio esgoto, para que elas mesmas fizessem a composição da matéria de uma forma muito mais barata, com seleção, né, seleção artificial das mais eficientes, com culturas sucessivas. Era um processo complexo, bastante científico, louvável o esforço do professor, porém, mais um sintoma muito claro de que talvez tenha havido uma falha de análise de conformidade. Isso está de acordo com o que é aceito na normativa técnica, os órgãos de controle aceitam esse tipo de tratamento. Infelizmente, não foi aceito. CETESB mencionou que esse tratamento poderia ser admitido como experimental. A própria CETESB acompanharia como um estudo de caso. Porém, para avançar com isso, era preciso primeiro ter a estação tradicional já instalada e funcionando. Então, nós conseguimos identificar aí alguns degraus, inclusive sucessivos, posteriores ao evento, de que um programa de compliance poderia, sim, ter auxiliado, ter mitigado ou até mesmo evitado esse dano coletivo que foi experimentado aqui pela sociedade ararense. Esse é basicamente o estudo que nós estamos empreendendo aqui. A metodologia aqui é uma análise dedutiva, nós partimos da premissa de que o compliance ambiental ele traz os mecanismos necessários para se mitigar e prevenir esse tipo de situação, ter as ações preditivas, conseguir planejar o orçamento para que ele traga, né, os recursos para que se evitem esses eventos. E a premissa menor é o próprio caso de Araras, por isso ele é um estudo de caso. Nós vamos aplicar como premissa maior esses mecanismos do compliance, discorrendo assim minutentemente nos eventos ararenses para verificar o que poderia ter integrado um protocolo, mapeamento de riscos, análise e gestão de riscos e assim por diante. A conclusão que se almeja, né, se pretende chegar é de que a ausência de um programa de compliance ele é custoso para a coletividade, que isso tudo aconteceu em grande parte pela ausência de um programa desse, um programa de compliance ambiental, e que, como conclusão também, que ele almeja, sim, ele logra evitar esse tipo de prejuízo. É basicamente a investigação que está em andamento aqui, que nós estamos trabalhando, uma apresentação bastante sintética, né, bem rápida. Agradeço aí novamente a todos a oportunidade de apresentar aqui o trabalho aos doutores, aos colegas. Muito obrigado. Obrigada, professor Leandro. Agradeço aí a sua explanação. E nós tivemos, inclusive, vocês conosco, professora Ana, uma masterclass com a auditora do Departamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, auditora-chefe de um departamento, e o membro do Ministério de Contas do Estado de São Paulo, né? E falávamos nessa masterclass sobre a importância do compliance no setor público. E a doutora Débora, auditora, falou uma expressão, uma frase muito forte. Ela disse que o compliance no setor público não é importante, é necessário. Eles estão lá na ponta, pegando lá as prestações de contas, analisando os convênios, passando lá pente fino nos orçamentos, e que eles podem nos dizer que se tivesse programa de compliance, protocolos, verificações, os estudos, análise de risco em especial, né, professor Cássio? O trabalho deles ia ser muito, mas muito mais fácil. Essa foi a fala dos dois, né? O Ministério Público do Tribunal de Contas, dentro do Tribunal de Contas, das auditoras-chefes do Tribunal de Contas. Então, a gente falou, o professor Guilherme apresentou, né? Nós falamos que a lei de licitações já
já falou sobre governança, sobre a obrigatoriedade de algumas empresas a depender do valor do contrato, ter compliance, mas nós não vimos, não sei se seria ali o local, mas nós não vimos a obrigatoriedade do setor público ter compliance. Não acho que isso, alguns decretos já tem federal, existe, formatando um compliance, mas eles lidam com o dinheiro público, né? É óbvio, né? Mereceria aí essa obrigatoriedade dos órgãos públicos terem compliance, né? Para que lá na ponta a eficiência, o gasto público, tudo isso pudesse ser um risco muito menor do que a gente tem hoje nos escândalos de orçamento, de verbas parlamentares, tudo isso que está acontecendo no nosso. Mas agradeço aí, professor Leandro, pela sua explanação. E eu vou passar a palavra para a professora Ana Paula Andreotti Pegoraro, professora Ana Paula do Campo, e ela vai falar o compliance como ferramenta fundamental para as fusões e aquisições no setor. Professora Ana. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Karina, eu consigo compartilhar? Sim, acho que eu liberei. Posso? Você. Tá. Espera só um minuto, gente, que eu não sou muito boa nisso. Enquanto a Ana Paula vai abrindo, eu vou só fazer um agradecimento especial aqui para falar a Laura. A Laura está aqui, agora fechou todo mundo para mim. Mas a Laura está aqui nos prestigiando, a Luciene também. Queria agradecer as duas. A Laura é minha parceira de PDE, junto com a professora Aline, o professor Guilherme Corona. Obrigada, Laura, pela sua apresentação. A Laura também está no congresso, mas ela está em outro seminário. A professora Ana Paula, pode ir. A palavra está com você. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada enfim, pela oportunidade de mostrar aqui um pouquinho do meu estudo. Acho que diferente de quase todo mundo aqui, eu sou economista, sou doutoranda na Universidade de Campinas, no Instituto de Economia, enfim, e a gente estuda compliance há um tempo, né, Karina? Junto com a Karina. É, parabenizar também pelo evento. Muito, muito necessário, né? Muito importante e necessário. Então, o meu estudo é sobre a importância do compliance, pensando nas fusões e aquisições no setor de saúde. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco aqui dos dados que eu estudo de fusões e aquisições. Do ponto de vista da economia, a gente tem uma observação, assim, uma hipótese inicial, né, de que a partir dos anos 2000 houve um aumento expressivo das fusões e aquisições. E, além disso, isso faz parte de um movimento maior de consolidação de estruturas corporativas altamente complexas, né, verticalizadas, e esse movimento de expansão dentro e fora internacional, né. Então, é uma estratégia de internacionalização e de acumulação nas grandes corporações, né? E as grandes corporações que envolvem outros setores, inclusive, né? Então, dentro da saúde, tem outros setores que vai formando essa corporação complexa, né? De produção e serviços. E aí o compliance entra como um elemento crucial, que é muito mais do que só uma due diligence, ele também serve, ele vai além para proteger e garantir que essas fusões e aquisições aconteçam nas instituições e que, enfim, que as estratégias de fusões e aquisições e de expansão aconteçam de forma segura, né? Então é isso. E aí eu trouxe alguns dados aqui para mostrar para vocês um movimento que já vinha acontecendo né, anteriormente, mas que consolida um patamar acima a partir dos anos 2000.
Então, aqui, tanto em termos de quantidades de fusões e aquisições, quanto no valor, o valor ele é mais flutuante, mas a gente vê que a quantidade ele vem aumentando ao longo dos anos, né, e se consolidando como um patamar muito alto, né, isso no mundo, né? Então, aqui trouxe esses dados de mundo, né? E aí, aqui, separado por setor, a gente vê que na saúde ainda é, não é o mais alto, né? A indústria é onde tem as as quantidades de fusões e aquisições maiores, alta tecnologia, finanças, materiais, e saúde ainda está lá para o final, né? Mas vem aumentando, que é que e vem aumentando tanto em quantidades quanto em valores, né? Isso é uma coisa importante, porque alguns têm quantidades menores com valores altos, que isso é um dado interessante, e outros com ao contrário, né? Por exemplo, no caso de produtos e serviços, tem grandes quantidades de fusões e aquisições, mas com valores baixos, né? Dá para ver aqui nesse gráfico. E, por exemplo, telecomunicações ao contrário, poucas quantidades com valores altos, né? E na saúde os dois acontecem, né? Então, é importante porque a compliance é importante para garantir a proteção tanto dos volume quanto que eh, essas fusões e aquisições aconteçam com segurança, né? E aí, aqui, olhando especificamente para os dois setores, né, que é biotecnologia, e não tem o setor de saúde especificamente, então tem esses dois setores, né, nos dados que eu busquei, biotecnologia e farmacêutica e os equipamentos e suprimentos de saúde. Tem um aumento expressivo nos últimos anos, né, e então, é importante, e aí bem mais no caso de valores e do que de quantidade, né? Os valores aumentaram e muito mais no caso de equipamentos e suprimentos, no caso de biotecnologia. E, então, acho que é importante estar também. E aqui, pensando no Brasil especificamente, a gente tem dois outros setores, né, que é produtos químicos e farmacêuticos e hospitalares e laboratórios de análises clínicas. E aí a gente consegue ver as quantidades de fusões, e elas também tiveram esse aumento, principalmente em hospitais e laboratórios, nos últimos anos. Que aqui essa queda é explicada principalmente por causa da pandemia, né? Tem uma queda aí no final, e que já tem um aumento nos anos seguintes, que o dado ainda, esse gráfico não mostra. Mas, aqui eu comecei em mundo, né, e passei para o Brasil para mostrar que é um movimento que acontece tanto no mundo quanto no Brasil e no setor de saúde, principalmente nos últimos anos, né. Então, a pesquisa é mais com dados para mostrar que, por terem a quantidade muito alta e valores muito altos, o compliance ele é essencial para minimizar os riscos e também para proteger as empresas envolvidas. E assim, otimizar a avaliação dos riscos envolvidos e assegurar a conformidade, tanto na área fiscal, trabalhista e societária, para que as fusões e aquisições e parcerias, joint ventures, ou, né, qualquer que seja a parceria feita, aconteça. É isso. Então, não apenas discutir as normas, códigos e tudo mais, mas e aí, no caso da saúde, a gente ainda garantir a segurança do paciente, né? E a sustentabilidade do negócio, que é importante, inclusive, para a segurança do paciente, para a qualidade, para que os serviços aconteçam de forma segura para todo mundo, né? Então é isso. É uma apresentação bem rápida, bem breve, né? Como foi pedida, e é isso. Muito obrigado pela atenção e obrigada pela oportunidade. Deixa eu ver agora como é que eu faço.
Saiu? Não, Karina. Stop share. Pronto. Já tá. Obrigada, professora Ana Paula, pela sua apresentação. Importantíssimo, né, esse assunto. Vai ser muito falado, né, no nosso MBA, mais lá na hospital, e a gente tem muito para trabalhar em cima desses dados, né. A professora Ana Paula é que ensinou a transformar dados em informação. O direito não sabe, né, trabalhar com dados, o pessoal do direito. A professora Ana Paula de Economia me ensinou a pegar dados e transformar dados em informação. Parabéns aí, professora Ana Paula. Obrigada, Karina, pela oportunidade. Imagina, eu agradeço. E vou passar a palavra para o professor Carlos Alberto Crespão Bonacim, que escreveu junto com a Juliane Santos Silva, ambos são da Universidade de São Paulo. O tema é o compliance como ferramenta na gestão de custos assimétricos e risco no setor da saúde. O professor Carlos tem a palavra. Eu não sei se a Juliane vai entrar. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Karina. Não, a Juliane não conseguirá participar, ela pediu desculpas. Eu vou representar o nosso grupo aqui de pesquisa, em especial a Juliane também nessa apresentação, tudo bem? Ok. Queria inicialmente agradecer pela oportunidade, um debate extremamente rico, qualificado, a oportunidade de interagir com alguns de vocês conhecidos. Sou da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto. A Juliane foi minha orientada de conclusão de curso, de um TCC, ancorado no nosso grupo de pesquisa. Eu vou pedir a licença para compartilhar a tela, para mostrar para vocês o espectro da nossa pesquisa. Em especial, pessoal, vinculado ao núcleo de estudos em controladoria, controle e gestão de riscos. Esse projeto, ele é meio que, professora Karine e colegas, uma meia-culpa da nossa área, né, da área de finanças, da área de controladoria, em especial porque nós temos empreendido durante décadas aí estudos nessa área, observando o risco, professora Karina, sobre a ótica do quanto o setor de saúde ele tem empreendido aquisições e investimentos, em especial por uma demanda de serviços crescente, envelhecimento da população. Então, esse setor, em especial os equipamentos hospitalares, são agentes importantes desse processo, e intensivos em tecnologia, intensivos em bioequipamentos, com o que nós chamamos na nossa área de ativos específicos. Ou seja, um hospital Albert Einstein, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, um hospital da Unimed, ele compra um aparelho de ressonância que vai servir para fazer exames de radiodiagnóstico. Só que esse processo ele tem sido avaliado e analisado pela área de finanças corporativas, que tem importado essas ferramentas do setor industrial para o setor de saúde, e essas questões laborais e empresariais do setor de saúde, elas são extremamente impactantes do ponto de vista finalístico, né? Em especial, a gente está lidando com direitos sociais, né? Olhando para o setor público para a alocação de recursos públicos, e olhando no setor de saúde suplementar, o setor privado, estamos lidando, do ponto de vista finalístico, com recursos dos indivíduos e o quanto esse orçamento consegue incluir mais indivíduos, seja ele financiado pelo ente público, mais uma vez, seja ele financiado pelas vidas das cooperativas e medicinas de grupo. Acontece que essa área da qual eu participo tem empreendido estudos em especial sobre uma componente de risco chamada de assimetria de custo, que nada mais é que aquele movimento que decorre de oscilações de perfis de demanda demográficos, em que o faturamento de um hospital, vinculado à Unimed, vinculado ao SUS, em última instância, ele aumenta, decorrendo o número de leitos,
o volume de atividades, número de consultas, os custos eles tendem a aumentar. Entretanto, por cortes, reposicionamentos, inclusive demográficos, né? O hospital que era conveniado no Unimed, ele perde o convênio, um hospital que ele tinha uma forte alocação de recursos para uma determinada demanda, essa demanda lá é reprimida, né? Você tem uma modificação demográfica, né? Antes pediatria, agora eu preciso de geriatria, em especial, quando eu tenho uma modificação nas receitas, uma queda nas receitas, o custo ele não cai, ele não reduz de forma simétrica. Nosso estudo, né, esse estudo ancorado no nosso núcleo de pesquisa, ele tem 3 momentos, a gente está vivenciando, e eu estou repassando para os senhores, para as senhoras aqui. O primeiro momento foi um estudo um pouco mais exploratório, descritivo, de uma amostra composta por 96 hospitais, numa janela temporal, né, de 2010 a 2024, portanto, com o efeito rebote aí da pandemia, em especial com uma alta variabilidade de hospitais em relação a custos, receita, intensividade ou não de capital, ou seja, se eu tenho muito equipamento, ou se eu sou um hospital um pouco menos equipado, se eu tenho propriedade particular, se ela é conveniada a uma cooperativa e localização geográfica dispara no Brasil. E nós conseguimos, com o estudo da Juliene, sob minha supervisão, com essas amostras, rodar um modelo econométrico e percebemos que hospitais intensivos em capital possuem custos que a gente chama aí de elasticidade na casa de 0,33. O que significa esse número? Para cada R$1 de perda, de retração, de faturamento, eu não consigo reduzir em 33 centavos os custos implementados quanto do seu crescimento. Isso, para hospitais privados em geral, né, esse número aumenta para 41 centavos. Então, essa rigidez de custos, ela tem, por nós da área de finanças, sendo percebida como risco, e normalmente essa é a minha culpa por ser financista. O que nós sugerimos? Olha, não considerando a rigidez dos custos, não invista em equipamento, contrate equipamento. Então, ao invés de ter o radiodiagnóstico, faça contratos de prestação de serviços de radiodiagnóstico. Ao invés de ter portaria, faça contratos de portaria, contratos de vigilância, contratos, né, com a lavanderia, ou seja, torne sua estrutura mais flexível. O detalhe, professora Karina, colegas que estão nessa sessão aqui com a gente, é que nós paramos aí. Não entramos numa questão extremamente importante em que o compliance pode, dentro dessa matriz de risco, né, dentro das questões associadas ao processo, né, de flexibilização desse investimento, né, desse orçamento, nós não olhamos, não conversamos com a área do compliance, né, e não permeamos aí processos importantes, né, dentro desse sugestionamento, né. Então, eu como profissional que formo aluno na graduação, como consultor prestando serviço, tem que fazer a tarefa toda. Qual é a minha culpa? É exatamente a parte B dessa pesquisa, em que nós passaremos a fazer um estudo, uma survey, né? A ideia inicial e esse processo está em construção, né? Encaminhar um projeto para a FAPESP, para pedir recursos, para fazer uma survey com 2 caracterizações, professora Karina, já vou terminar. Caracterização 1, buscar no LinkedIn profissionais dentro de hospitais para eles responderem a um questionário, né, sobre o quanto eles têm se preocupado na arquitetura dos contratos, né, com due diligence, com negociação em relação a cláusulas, né, ao monitoramento em relação aos contratados, né, a arquitetura própria dos contratos, para depois, num segundo momento, fazer visitas em locos, em especial para esses hospitais que forem identificados com altíssima rigidez de custo. O quanto eles prepararam ou não, né, eventualmente, ações para flexibilizar seus contratos, suas contratações, sua alocação orçamentária, ao invés de comprar um aparelho de tomografia, contratar um aparelho, se o fez fazendo de maneira adequada e respeitando aí elementos
né, essenciais aí da gestão de risco. Em especial, essa pesquisa ela tenta fortalecer, né, a governança na saúde, trabalhando aí a questão da governança aprimorada e, em especial, buscando aí o caminho mais completo, que é o quê? Olha, fazer uma ação para redução dos riscos potenciais de uma estrutura rígida, professora Karina, associada a todo um razoado de programas de integridade. Então, no fundo, já passando a palavra para ti, professora, a nossa ideia seria, de alguma maneira, tentar perceber se muitos desses sistemas que são estressados do ponto de vista de assimetria de custos, quando migram para estruturas mais flexíveis, conversam com programas de integridade, o quanto essa gestão de risco está ou não existente, se existe, o quanto ela é ou não madura. Tá? Então, nossa pesquisa, ela, nesse momento, no dia 20 de janeiro de 2026, ela está em estágio aí de explorar e descrever esse fenômeno. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da Iberojur, né, o pessoal da Universidade de Pádua pela oportunidade e o prazer enorme de interagir e conhecê-los. Tá? Muito obrigado. Obrigada, professor Carlos Bonafim. Sempre um grande aprendizado. É uma grande aprendizagem te ouvir. Professor Carlos Bonafim, um dos professores mais... como é que eu posso te falar sem deixar você envergonhado? Os professores mais queridos da USP Ribeirão, trabalha na FEA, trabalha com risco, essa temática, né, de gestão de risco, você atua bastante, né, Carlos? Essa ideia de promover, né, a gestão de risco, manejo de risco, mitigação, então é uma área interessantíssima. E na área da saúde é importante, né, porque você tem aí, em especial quando você fala de saúde pública, né, tem aí um orçamento público via de regra muito enxuto, mas, por outro lado, é um setor que precisa pensar bem na hora de fazer os cortes, né. Eu acho que estamos num horário aí certinho, temos 5 minutos, eu vou aproveitar para agradecer a todos vocês. De uma forma ou outra, eu tenho um relacionamento com todos vocês, isso é um prazer, né? Então, são pessoas que acreditam no meu trabalho, que quiseram aí estar comigo nesse evento, e a gente vai publicar e vai ser uma coisa muito bacana. Queria agradecer a professora Aline, também agradecer ao professor Guilherme Corona, que teve que sair, a professora Laura também teve que sair, os três são do IBDE. Depois vou agradecer ao nosso presidente, ao doutor Fredo, que falou, fala com a Aline, fala com o Guilherme, fala com a Laura. Então, eu agradeço aí o Instituto e agradeço vocês pelo tempo. O professor Boris é para os íntimos, né? Professor Bruno, Tieme, minha ex-aluna, professor Bruno, companheiro de 12 anos de Mackenzie, muito querido, muito próximo, obrigada aí por ter aceitado essa empreitada. Professor Leandro, professor Carlos Bonacin, professora Ana, e trabalhamos arduamente lá no nosso projeto de curso, no nosso curso que vai começar agora, nosso em Compliance de Saúde. Obrigada aí pela parceria especial para o Bonacin, acho que ter acreditado no meu projeto e ter levado adiante, juntamente com o professor Pazin, acho que é uma interessante que nós formamos aí na USP de Ribeirão Preto. A professora Glaucia, que também teve que sair, ela trabalha aqui no escritório, parceira de vida, parceira aí de várias coisas, queria agradecer. E deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Eu acho que é isso. Agradecer a Laila, que está aqui conosco, obrigada pela sua presença, e a Luciene, que também estava e aconteceu. Foi uma honra, um prazer ter vocês aqui comigo nesse momento, nesse simpósio, como a professora Aline falou, muito interessante, uma outra visão, né, vindo aqui os profissionais aqui deste canto do mundo, uma visão diferente para levar para o Brasil umas ideias novas para a gente tocar projetos e publicar artigos. Agradeço imensamente a presença de vocês, nós encerramos por aqui. Muito obrigada a todos.
Muito boa tarde. Boa tarde, um abraço.